constante para que possamos progredir e evoluir cada vez mais espiritualmente. Aqui nós temos o plantão de atendimento, às segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 19h15. Na quarta-feira, a partir das 13h15. Aos sábados, às 16h30. E no domingo, a partir das 9h30. O nosso trabalho social na casa é no segundo sábado de cada mês. Distribuição de 60 cestas básicas. A cada 15 dias, aos sábados, distribuição do lanche para moradores da rua nas imediações do metrô Santana. Assista às palestras em tempo real e também às palestras anteriores já gravadas acessando o nosso site Casa do Caminho Santana com B. E muito obrigada. Muito bonitinho essas coisas, né? Mas eu não gosto. Fico brava. Então vamos dar início à nossa pequenina tarefa da tarde. Agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, amigo e irmão maior, e as equipes espiritual benfeitora, por mais este encontro na tarde de hoje, para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento, para que nós possamos seguir através de todos estes ensinamentos, o nosso caminho do bem, a benefício de nós todos, para uma condição espiritual maior. E agradecendo sempre por mais esta oportunidade, passamos a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todos os males, porque são vossos o poder, o reino, a glória para todos sempre. Assim seja. Com esta prece, damos por iniciada a nossa pequenina tarefa da tarde, passando a palavra para a nossa irmã e companheira Matilde, que fará por nós a exposição. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar acerca deste livro antigo, Jesus no Lar, não é? Esse livro de pequeno tamanho, mas de grande conteúdo, não é? Pelo espírito de Neio Lúcio, psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, não é? Esse Neio Lúcio, nós temos a impressão que ele, naquele livro de Emmanuel, há 2000 anos, ele era talvez o avô, né, da Lívia. Neio, como é que é o nome dele? Caio Neio Lúcio. Espero que seja. Nós vamos falar a respeito do motivo da dor. Qual a razão da dor? Razão, o que significa? É raciocínio, não é? Sempre que nós pensamos, é a nossa razão que vai admitir o nosso pensamento. Então, nós fazemos, através do pensamento, aquilo que nós somos realmente, né? A causa é o motivo. E dor, o que é dor?
Dor é aquele aguilhão reparador, é o remédio necessário, não é? Que todos nós passamos por isso, todos nós. Então a dor, ela é uma constante na Terra. Nos planetas assim ainda imperfeitos, né? A dor é aquela reparadora dos nossos erros, das nossas faltas. Então isso é de mais importante nós avaliarmos o porquê da dor, né? Aqui diz o seguinte: Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Mas para nós falarmos a esse respeito, nós já ouvimos falar sobre Joana de Cusa, não é? Alguns de vocês já sabem mais ou menos o que aconteceu com Joana de Cusa, que mais tarde veio a ser Joana de Ângeles, né? O espírito protetor do nosso querido Divaldo Franco. Quem era Joana de Cusa? Por que esse nome? Cusa era o marido de Joana, né? Ele era deixa eu ver aqui. Ele era o procurador do Herodes Antipas, ali em Cafarnaum, na Galileia. E era um homem muito rico, muito poderoso. Só que ele não comungava dos mesmos ideais de Joana, não é? Então ela, através do casamento, quando ela conheceu Jesus e se tornou cristã, ela encontrou muita dificuldade em poder compartilhar com os cristãos desse evento tão primoroso que foi a vinda de Jesus, né? E ele era um homem muito severo, muito embrutecido moralmente. E ela sofreu bastante. Mas esse homem adoeceu e veio a desencarnar. E deixou-a com um filhinho pequeno, sem possibilidades de... Porque tudo dele foi confiscado, né? E ela ficou sem possibilidades financeiras de manter a casa. Mas ela tinha essa servidora, que era sua companheira também, a Raquel. Sabendo de todo o sofrimento dela, tudo que ela havia passado, e mais tarde ainda, Joana de Cusa, ela foi, como cristã, ela foi sacrificada lá em Roma, com o seu filho. E o filho, então, eles queriam que ela abdicasse, que ela renunciasse à sua condição de cristã, e se ela abjurasse, eles dariam liberdade a ela. E o filho implora a ela que ela abdique, que ela abjure, né, que se retrate para salvá-lo. Ela se nega a isso e explica ao filho por quê. Que ela estaria negando todos os princípios em que ela acreditava, né? Então que ele fosse forte e que ele, junto dela, ela abraça o filho e aí os dois são atacados pelas feras, né? Então a Raquel, vendo tudo isso e acompanhando às vezes Joana, quando ela encontrava o mestre na casa de Pedro, né? Ela se tornou cristã também. Não sabemos qual o fim dessa servidora, mas como cristã poderia ter sido também sacrificada mais tarde, não é? Então ela, num desses encontros com Jesus, ela faz essa pergunta: o porquê da razão da dor, já que todos os homens não são filhos de Deus? Aí Jesus explica a ela, e dizendo que a dor era a proteção, era a causa da proteção divina. O que isso significa? Será que Deus nos dá a sua proteção através da dor? O que vocês acham? Pois é. É exatamente isso. A dor é aquele teste
Sabe? É aquele aguilhão mesmo que nos fere, que nos cutuca, para nós lembrarmos de que existe algo superior. Não é por isso que nós somos acutilados pela dor, não. Não é nesse sentido. A dor é sempre o resultado das ações humanas. Né? Quando nós cometemos alguma falta, então isso reverte-se numa reação negativa. Qualquer ato, qualquer pensamento, qualquer gesto, qualquer sentimento que não esteja dentro desses princípios de amor, de caridade ao próximo, em primeiro lugar, somos nós os feridos. Porque ela está registrada em nosso ser. E aí vem a reação dolorosa. Por isso que nós sofremos. Mas Jesus, quer ver, não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Ela ainda pergunta. Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus, então, olhou bem a servidora, né? Com aquele olhar firme, sereno, e ele respondeu: a razão da dor humana procede dessa proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. Olha que coisa, né? O sofrimento é sempre aquele aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Quem esteve em cidadezinhas assim do interior, já viu como o boizinho é conduzido ao caminho certo para chegar ao seu destino. Então não tem aquele ferrete, tem um instrumento que na ponta ele tem um ferrinho. E se o boi tenta sair do caminho, ele dá uma cutucadinha no boi para que ele entre na trilha novamente, não é? Então esse é o significado. Quando nós nos desviamos do caminho, pegamos atalhos, nós somos acutilados por essa dor, pela reação da coisa que não foi bem feita, que não está sendo bem conduzida. Então, esse ferrete nos mostra que o caminho deve ser aquele. Até que a gente aprenda, memorize o caminho do bem e aí siga sem temor. Não é? Esse é realmente essa proteção que Deus nos envia. Alguns instantes se escoaram, mudos, e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia do conforto, não raro, traz o relaxamento. A gente sabe, porque a gente se acomoda facilmente. Ah, eu estou aqui, o que eu vou fazer lá na casa do caminho? Está frio, aqui está tão gostoso, vou ficar na televisão, né, sentadinha, descansando, ou sentadinho, descansando. Por quê? Não é? Então a gente se acomoda muito facilmente. Mas não raro esse conforto trazendo o relaxamento, e o pão também vai nos faltar, vai se amontoar, vai embolorar todo aquele alimento que a gente não consome, que a gente se farta, né, diante da mesa, ou diante da televisão mesmo, a gente fica lá brincando, é biscoitinho, é pipoca, é não sei o que, a gente vai. E sentar, não dá movimento ao corpo, né? E nós precisamos dessa atividade para podermos ter saúde, né? Então é por isso que a gente vem à Casa do Caminho também, para poder apreciar, aprender e se movimentar. Dar tratos
a nossa mente, a nossa inteligência, não é? Deixa eu ver, eu estou sem óculos, por isso que eu estou aqui tentando ler. Não. Reparando, porém, que a Assembleia de Amigos, isso na casa de Pedro, né? Que a Assembleia de Amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Então ele conta uma historinha, que um anjo, por ordem do Senhor, desde o nascimento, ele oferece proteção a um homem comum, desde criança. Então o que ele faz? Ensinou-lhe todas as coisas. Como alimentar-se, como a manter-se, movendo os membros, os braços, ensinou-o a andar, mostrou-lhe que era necessário esse movimento para desenvolver fisicamente e se tornar mais forte. Ensinou-o a sorrir, a repousar, a asilar-se nos braços maternos. Tudo isso o anjo fez desde o início. Ele permanecia dia e noite ao seu lado, ensinando-lhe as primeiras lições. Raciocinando, ensinou a ler, a escrever, afastava-o do convívio das más influências e dos espíritos infelizes. O seu socorro era constante, garantindo-lhe saúde e equilíbrio do corpo. Salvava-o do crime, do erro e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Preparava o seu dia, vigiando-lhe os passos. Ao anoitecer, ele sentava-se à cabeceira da cama, amparando esta criatura contra o ataque de gênios infernais. Guiou-o sempre no transcurso da vida. Todavia, o homem, que nunca se lembrara de agradecer-lhe, tornou-se orgulhoso e cruel diante dos interesses e necessidades alheias. Não é assim que muitas vezes nós criamos nossos filhos, permitindo-lhes todos os desvarios. Achamos de criança, quando a criança é birrenta, que bate o pé e que quer, ai que bonitinho, ele tem gênio forte. E esse gênio forte, mais tarde se transforma no egoísmo. Então, quando nós criamos os nossos filhos, quando nós educamos alguém, seja ele criança, adolescente, jovem, seja de que forma for, nós temos que impor limites. Porque esses limites, eles estão contidos na lei divina também. É a lei de causa e efeito, não é? Aquela lei que vem nos cobrar da forma como nós agirmos. Conforme nós atuarmos, a lei impõe esses limites e aí fala, agora chega. Então você vai receber de volta tudo aquilo que você fez. Daí a recomendação de Jesus, né? Façai ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Se nós não agirmos assim, certamente nós estaremos incorrendo numa penalidade qualquer. A lei humana também não é assim. A lei humana, a lei civil, ela não impõe limites ao cidadão. E por que que nós precisamos da lei? Porque ainda nós não estamos na lei. Então nós precisamos desses limites que vão nos limitar às ações. Diz que a nossa liberdade começa com respeito, quando respeitamos a liberdade do outro.
E se todo mundo tivesse, na situação atual em que nós nos encontramos, total liberdade, isso aqui seria um anarquismo. Não haveria nada que nos contivesse. Por isso, o conhecimento da doutrina espírita, sabendo que nós somos responsáveis por nós mesmos. Mas também Deus nos oferece um conforto, um consolo, não é? Que é aquele que, se nós não pudermos cumprir tudo nesta existência, na outra, com certeza, nós poderemos. Depende de nós. Tudo, todo bem e todo mal, unicamente só vai depender de nós mesmos. Então, esses limites são de mais importantes na nossa existência para nós aprendermos como atuar dentro do nosso lar, dentro do convívio com os nossos amigos, dentro do trabalho, dentro da sociedade. A gente tem visto, a sociedade parece desvairada, não é? As coisas que acontecem, parece uma epidemia que graça e atinge a todas as pessoas. Cada vez mais corrupção, e aquela vontade das pessoas aproveitarem demais as coisas, sem pensar no outro. O exagero da alimentação, que é jogada no lixo. O consumo exagerado de tudo que existe. A gente confessa que nós éramos consumistas também. Mas a partir do momento que nós tomamos consciência, aí nós começamos a limitar o nosso consumo. Nós exigimos demais, não é? Nós criamos necessidades banais, que não são reais. Então é preciso a gente atentar para isso. Como é que está a nossa despensa? Está abarrotada de alimento. Vocês viram alimento apodrecendo. Aquelas toneladas de alimento que não foram distribuídas, apodrecendo nos silos, nos lugares onde eles são armazenados. Depois nós passamos a falta de tudo isso. A água que nós desperdiçamos. Quando a gente lembra, fecha depressa a torneira. Eu vou voltar, então eu não quero passar a falta da água. Olha lá, no Nordeste agora o que está acontecendo. Não é? Bom. Então este homem, ele julgava-se dotado de um poder extraordinário. Achava-se o filho dileto do pai, né? Privilegiado. E ele passava a humilhar os outros. Mas aí veio aquela cutucadinha. E no primeiro desgosto que ele sofreu, que ele mesmo provocou, é lógico, né? Ele se revoltou. A gente vê, né, muita gente passando por provações terríveis, revoltadas, né? Eu trabalhei alguns anos no Hospital das Clínicas, atendendo os doentes, né? Me deram todo o 10º andar, que era justamente de gestantes. Que experiência que eu tinha com 25 anos cuidando de gestantes carentes, né? Então, ali, mas sem eles saberem, eles não sabiam de nada, mas me deram. E gestantes doentes, né? Com perigo, risco de vida e tudo mais. Então, o que nós fazíamos? Nós conversávamos com elas. Eu não sou católica, mas tinha missa. E elas eram evangélicas, na sua maioria. Então eu perguntava a elas assim, tudo bem, vocês têm a sua religião, mas Deus não é um só? Deus não é pai dos evangélicos, dos católicos, dos espíritos, de todos nós? É. Então, vocês vão lá orar a Deus. Vocês vão pedir saúde. Veja só como é que vocês estão aqui, estão sendo cuidados. Isso já é uma graça divina.
Não é? Vocês estão merecendo todos esses cuidados. Então eu conversava tanto com elas, que a ponto de um senhor uma vez falou se eu era, como é que é? Ah, eu até esqueci o nome que ele me deu. É? Não, é como se eu tivesse sido laureada, qualquer coisa assim, né? Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, não, mas não podia dizer que eu era espírita, porque era pastoral da saúde, né? Das clínicas com padres e tudo. Então eu levava toda essa gente para missa e o pessoal perguntava a mim, como é que você consegue? Eu falei, é simples, só mostrando que Deus é Pai. Aí elas iam, oravam, tal. Muito bem. Mas existem muitas criaturas, então, que não acreditam nisso, que se julgam privilegiadas porque têm uma vida farta. Vê o outro infeliz ao seu lado e fala, ele mereceu, olha eu aqui. Eu estou numa boa, né? Por que o outro sofre? Não me interessa, entende? Então ele agia assim contra o céu e acusando sempre o Supremo Senhor de ser injusto e indiferente porque ele estava passando por um desgosto, né? Então, o anjo benfeitor, muito aflito, procurava levantar-lhe o ideal de bondade. E não conseguia. Então Deus enviou então um anjo maior que se aproximasse ordenando que o primeiro dissabor se convertesse em aflição para aquele homem orgulhoso. Passando então de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Não é assim conosco? Nós fomos orgulhosos, não é? Nós acreditávamos porque nós vivíamos bem, tínhamos uma vida tranquila, que ninguém passa em brancas nuvens, não, na vida. Quem está aqui na Terra pode ser rico, pobre, bonito, feio, perfeito, imperfeito, pode ser quem for. Sempre tem uma dor para lembrá-lo de que existe um limite. E o abuso só nos traz dissabores. Então este homem, a duras penas, ele foi pouco a pouco analisando, não é assim? Quando a gente sofre, a gente passa por algumas atribulações ou muitas atribulações, a gente pensa, meu Deus, o que será que eu fiz? Olha a consciência. É como a criança, né? A criança está lá fazendo arte, de repente chega a mãe ou o pai, a criança fala, põe a mãozinha para trás e fala, eu não fiz nada, não fui eu. Nós somos iguaizinhos, somos ainda muito infantis diante dessa responsabilidade toda. Mas é preciso atentar para isso, não é? Hoje nós somos crianças, não somos adultos, não somos mais crianças. Deixamos a infância há algum tempo. Embora tenhamos vivenciado, talvez, poucas existências, eu já vivi, como diz o nosso amigo lá, a dona Matilde, é um espírito muito velho. Então, vou contar para vocês. Aí, quando me disseram isso, eu fiquei muito preocupada, não é? Falei, meu Deus, se eu sou um espírito assim velho, o que eu estou fazendo ainda aqui? É porque agora que eu estou começando a aprender as coisas, né? Então, a vida toda nos ensina. E diz que a dor ensina a gemer. Não tem um ditado mais certo do que esse, é verdade. E daí, então, esse homem foi aprendendo a adquirir, a conquistar os valores. Ele representa cada um de nós.
Hoje, nós sabemos que a dor é o resultado das coisas mal feitas. Não aprendemos a lição. Carregamos lição para casa e esquecemos na prateleira. Não estudamos o suficiente para podermos, né, nos aplicar no caminho reto. Mas aí, a nossa irmã, deixa eu ver onde é que termina. Finda essa historieta, Jesus esperou que Raquel expusesse alguma dúvida. Mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Todos esses fatos sempre aconteceram na casa de Pedro, né? Porque era lá que Jesus se reunia com os demais apóstolos, e quem quiser, e quem mais gostasse de ouvi-lo, ali estaria sendo convidado também, né? E foi lá também quando Pedro pergunta ao mestre: mestre, como faremos, de que forma podemos fazer para nos aproximarmos de Deus, para orarmos a Deus, nosso Pai? Aí foi que Jesus ensinou o Pai Nosso. Lógico. Com certeza. Essa dor que a gente passa é um aprendizado, é um despertar mais profundo dentro do nosso ser, não é? De vez em quando dá aquele insight, né? E a gente desperta. Parece que a gente desperta. Aí a gente desperta também. Eu acredito que o corpo de Jesus, resumindo, ele já tira os tantos valores dele, mas ele ainda estava dormindo. Então, ele necessitava de despertar através da dor. Nós temos exemplos, assim, bastante significativos, né? De Maria de Magdala, de Paulo de Tarso, né? Que era Saulo, perseguidor dos cristãos. E quando Jesus apareceu, foi que ele teve aquela lucidez e falou: então ele é ele. O que queres que eu faça? Então, de vez em quando, a gente tem esse despertamento, né? Só que o excesso de comodismo nos atrasa no caminho. Então, são aqueles impedimentos, aqueles empecilhos que nos deixam parados, sabe? A preguiça mental, a gente não quer pensar, não quer raciocinar, né? Então, a gente quer tudo pronto. A televisão mostra, não sei o que, então a gente já pensa, vou comprar isso, vou fazer aquilo, que coisa boa, que roupa bonitinha, e não sei o quê. Não é? Então a gente já quer as coisas prontas. Ninguém quer arregaçar realmente os braços e trabalhar para poder construir a sua vida de uma forma diferente. Não é? Mas quando a gente desperta, olha, que bênção, que bênção. Aí os anjos do Senhor, veja bem, aí os anjos do Senhor e os nossos protetores espirituais, eles ficam tão felizes que falam: minha irmã, que ventura, graças vos damos por teres despertado. Aquilo que passou, passou. É uma lição dolorida, isso é verdade. Quando a gente rememora as coisas que porventura tenhamos feito, traz aquela dor que a gente gostaria de não ter feito, não ter cometido. Todos nós ansiamos por nos tornarmos melhores. Todos nós. Mas na hora de agir, a gente tem uma preguiça, né?
ainda que são aquelas tendências, né? Então a gente tem que combater isso ferozmente. E a lei, então, este livro é uma coletânea de contos. Esse livro, olha, por incrível que pareça, não é meu, porque o meu eu dei de presente. Eu dei para uma pessoa. Esse livro é do meu filho. Eu não sei, é a terceira edição, não sei onde ele adquiriu esse livro. Mas se vocês puderem, leiam esse livro, porque traz ensinamentos muito preciosos, viu? Jesus no Lar. Se alguém quiser fazer algum comentário, a não ser... Tá bom. Fora isso, pode vir, Roberto. Fora isso, se alguém quiser fazer mais algum comentário, pode. É só ligar. É chegado agora o momento da nossa participação na reunião de hoje. É muito importante que nós tiramos alguma dúvida ou colocamos alguma coisa para completar, algum pensamento que vem, alguma dúvida. É muito importante essa nossa participação pública na reunião. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de perguntar alguma coisa? Antes que eles vão pensando, dona Matilde, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Se eu souber responder. Se a senhora souber, aí nós vamos... dona Matilde, essas dores que a senhora acabou de expor aqui na nossa reunião de hoje, elas têm que ser suportadas por nós todos com resignação, senão nós acabamos nos comprometendo mais nesse processo reencarnatório, é isso? Veja bem, a resignação. Eu lembrei de um fato que todo mundo já conhece, do Chico fazendo uma viagem de avião, né? E o avião passou por uma como é? Turbulência, né? Passou por uma turbulência e chacoalhou, e todo mundo ficou meio assim. Aí o Chico começou a querer se manifestar e tal. E Emmanuel falou assim, fica quieto, você não tem vergonha, o que é isso? Você tem que dar o exemplo. Ele pergunta para Emmanuel, mas tem perigo do avião cair? Perigo tem. Ah, então deixa eu gritar, socorro! Então, a resignação é conforme a compreensão que nós tenhamos. Um Chico, Xavier, com todo aquele amor, ele era uma pessoa que se colocava ao lado dos seus, né? De igual forma. Ele falou, eu sou humano ainda. Tem perigo de eu morrer de repente? Tem. Então, na hora da dor, nós reagimos, isso é natural, é humano, não é? Ninguém fala assim, bate que eu mereço. Não é assim. Isso não é resignação, isso é conformismo. A resignação vem no conhecimento do porquê passamos pela dor. Aí sim. Mas que a gente sofre. Não é? Se Jesus sofreu todo aquele flagelo, né? A dor, imagine, a carne lacerada. Então, eu acho que Jesus ria por dentro. Bate mais, falava para o centurião, para o soldado. Não, ele sofreu muito. Quanto mais espiritualizado é a criatura, mais sensível ela se torna. Não só na sua dor, na dor alheia também. Então, a resignação não é aquele conformismo de você cruzar os braços. Eu estou merecendo, eu fiz o mal, então venha. Não é assim. Você busca recursos, você faz sua prece, você busca também se confortar diante do conhecimento que você tem. Se eu estou sofrendo, é por algum motivo. Aí vem a conformação daquilo que você está passando, por aquilo que você está passando. Né? Essa é a resignação. Mas, na hora da dor, a gente chora mesmo. E a dor também nos tira da acomodação, né? Aí nós temos que levantar da cadeira e correr atrás de alguma coisa, né? É alguma coisa que não está bem. A dor é provocada justamente quando a coisa não vai bem. Diz que a vida responde, e responde, às vezes, dolorosamente. Acho que acabou. Ninguém mais? Alguém gostaria mais? Alguma pergunta? Eles não querem perguntar, dona Matilde. Preguiça, hein?
é chegado agora o momento da nossa cooperação com o plano espiritual, aproveitando as energias todas que recebemos nesse momento de paz, harmonia e relaxamento. Vamos aproveitando essa energia que está em nós, nesse ambiente, e doarmos um pouco dessa energia àqueles irmãos nossos que mais necessitam. Vibremos por as crianças abandonadas, crianças vítimas de maus tratos, pelos adolescentes imbuídos pela vida mundana, pelo vício da bebida, do álcool, das drogas, pelos irmãos que perambulam pela rua, excluídos de nossa sociedade, pelos irmãos que se encontram nos presídios, para que eles possam se regenerarem e voltarem ao convívio social, aos vossos lares, pelos idosos nos asilos, muitas vezes aguardando uma visita que não chega, outra vez abandonado dentro dos próprios lares. Vibramos pelos doentes, pelos enfermos nos hospitais, casa de repouso ou acamado nos lares. Vibremos pelos nossos governantes, os governantes de todas as nações, para que eles possam ser imbuídos na paz e na fraternidade e na união das nações. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por aqueles também que se dizem nossos inimigos ou que julgamos que são inimigos. Vibremos pelos nossos amigos e parentes desencarnados. E nos permita, Pai, vibrarmos por nós também. Que assim seja, graças a Deus. E assim, damos encerrada a reunião de hoje, agradecendo a Espiritualidade Maior por essa oportunidade, e vamos prosseguir com os passes e o atendimento um a um. Pedimos silêncio de todos para que prosseguimos com os trabalhos, e a Dona Aparecida irá continuar conosco aqui mais um pouquinho. Muito obrigado a todos.